E aí, meus queridos, minhas queridas, estamos aqui de volta. Eu observo, ó, estamos agora no local de conhecimento, estamos aqui aproveitando essa inspiração para poder falar de história. E história de maneira fácil. Segue a vinheta. E hoje iremos falar sobre o Brasil pré-colonial, parte 1. O que parte 1? Tá aqui pensando, tal, vou mostrando essa parte de estrutura todinha do Brasil pré-colonial, expedições, guarda-fronteiras, processo de exploração do pau-brasil. E a parte 2 eu estou querendo dedicar ao estudo dos índios. Então aguarda aí. Mas antes de começar, eu gostaria que você inscrevesse no canal, curtisse, desse o seu like no vídeo, beleza? E depois, vá lá no meu Instagram, História Fácil, Professor Fernando. Vamos lá? Quando falamos de período pré-colonial, temos que perceber que está dentro do contexto da linha do tempo da história do Brasil. Esse contexto da linha do tempo da história do Brasil, o período pré-colonial, vai de 1500 a 1530. São 30 anos em que Portugal efetivamente não colonizou, assim, propriamente dito, o Brasil. Nesses 30 anos, ocorreu um processo de reconhecimento, exploração, que chamamos de extrativismo vegetal. Então, observando a linha do tempo aí, temos aí a expansão marítima comercial e aí o Brasil pré-colonial de laranja. Diante desse período pré-colonial, observamos o quê? É marcado, olha como é fácil, é marcado pelas expedições exploradoras. Essas expedições exploradoras, cujo objetivo era garantir a posse da terra. O que quer dizer garantir a posse da terra? Terra, na Idade Moderna, significa acumulação de capital, significa riqueza. Então, nós temos aí a primeira grande expedição, a de 1501. Olha o que o documento fala. Com o objetivo de fazer uma exploração geográfica da Terra, em 1501 foi enviada a primeira expedição comandada por Gaspar de Lemos, e contando com a participação de Américo Vespuccio. Américo Vespuccio é esse que vai fazer a constatação de que é um continente onde está o Brasil. Tocou o Brasil na altura do Rio Grande do Norte e, costeando o país, denominou uma série de acidentes geográficos, tais como Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Rio São Francisco, Baía de Todos os Santos, Rio de Janeiro, entre outros. E a partir de 1502, começou a ocorrer um processo chamado de arrendamento. O que seria isso? As perspectivas de aproveitamento econômico do Brasil não eram boas. Por quê? Não tinha ouro, não tinha prata, tinha metais preciosos. A única coisa que se encontrou e teve interesse da parte dos portugueses era a figura do pau-brasil, que era muito rico na época, que ficava no litoral. Tá? Desde o início a exploração foi considerada um monopólio real, ou seja, Portugal tinha o poder e se achava por direito explorar essa madeira, tá? E revendê-la e comercializá-la. Né? Resolveu então arrecadar a extração desse pau-brasil utilizando os chamados cristãos novos, que era o uso de mão de obra indígena. Com isso, o prazo de arrendamento era de 3 anos. Constava do contrato a obrigatoriedade do arrendatário de enviar anualmente uma expedição de 6 navios a fim de explorar 300 léguas da costa e estabelecer feitorias fortificadas. No ano seguinte, Fernão de Noronha assinou o contrato de arrendamento. Por quê? A ideia do pacto colonial estabelecido aqui é lucro máximo para a metrópole e conhecer o território para não fazer um investimento de risco. Traz para hoje. Você não vai fazer um negócio com algo que você não conhece. Nesse momento, a metrópole portuguesa não conhece as terras brasis. Está reconhecendo, está explorando para o Brasil. E é claro, quer usar de particulares para poder ganhar todo tipo de lucro. Segunda expedição, 1503. O que diz? Uma nova expedição explorada foi organizada em 1503, sob o comando de Gonçalo Coelho. Américo Vespuccio, que já havia participado da expedição anterior, era o comandante de uma das embarcações. Tocaram o Brasil na ilha de São João, que mais tarde foi chamada de Fernão de Noronha. Ali, o nau-capitania naufragou e a expedição se dividiu. Américo Vespuccio viajou rumo ao sul, fundando uma feitoria e um forte em Cabo Frio. Logo em seguida,
aí nós temos que vai ter a organização da primeira entrada ao interior do Brasil. Depois de alguns meses, carregou seus navios de madeira para o Brasil e regressou a Lisboa. Aí na foto de cima nós temos a figura de Gaspar de Lemos, que fez a primeira expedição. E logo que fez a segunda expedição, que é Gonçalo Coelho. Gonçalo Coelho, que tudo indica, também atingiu o Rio de Janeiro, regressando em seguida a Portugal. Então observa-se que são expedições basicamente reconhecimento do litoral, cujo objetivo não é fazer a fixação, mas sim reconhecer e explorar o máximo possível para adquirir riquezas para a coroa portuguesa. Nessas viagens, encontramos relatos que têm as primeiras impressões vistas pelos portugueses. Primeira impressão, vastas terras. Tem terra para Dedéu, ou seja, tem muita terra. Se eu tivesse em sala de aula, alguns alunos que estão me enxergando saberiam o que eu iria dizer, mas tudo bem. Vastas terras, reconhecimento geográfico, principalmente dos acidentes geográficos, e, é claro, garantia da terra. Essa imagem que mostra a chegada dos portugueses, dos índios, existem várias interpretações em relação a ela. Ela vai retratar, ilustrar um pouco como é que chegavam esses acidentes. Mas o objetivo aqui, de maneira fácil, é entender. No período pré-colonial, a preocupação é garantir a posse da terra. Por que garantir a posse da terra? Porque existe um grupo de outro país, os franceses, que tem interesse nessas terras. Porque os franceses, nesse momento, cessam suas guerras, reestruturam e começam a embarcar também na expedição marítima comercial. Com isso, Cristóvão Jacques é responsável em fazer algumas expedições chamadas de guardas costeiras, a partir de 1516 até 1528. Com isso, essas expedições de Cristóvão Jacques era para evitar a invasão dos franceses. Franceses desses tinham como objetivo principal fundar uma colônia em território brasileiro para poder participar ativamente do lucrativo e novo mercado de exploração colonial. Dizem, o rei francês disse, cadê o testamento de Adão que divide o mundo entre Portugal e Espanha? Uma frase dessa, ele está reivindicando o direito também de explorar. Franceses, protestantes, queriam também fundar aqui no Brasil uma nova colônia para poder fugir das perseguições religiosas que viviam na França. Lembra-se que franceses protestantes, então estamos falando do contexto da reforma protestante. Então nós temos aí fugas religiosas. Então muitas pessoas vêm buscando uma alternativa de vida. Contudo, vem então o que nós chamamos de França Antártica. Essa França Antártica tem um mapinha aí em cima. Você observa que ela é feita em 1555. Franceses calvinistas invadiram o Brasil, na região do Rio de Janeiro, e esses franceses estavam fugindo da perseguição religiosa executada pela corte francesa. Liderados pelo almirante Nicolau Villegagnon, se alguém souber como é que pronuncia isso direitinho, me fala, eu vou aceitar, fundaram na região do atual município do Rio de Janeiro uma colônia francesa chamada de França Antártica. Os franceses obtiveram o apoio militar dos índios tamoios, que eram inimigo dos portugueses. Então percebe-se com a chegada dos portugueses, a efetivação da colonização, nós estamos falando de 1555, algumas tribos indígenas não aceitavam a dominação portuguesa. Por outro lado, se aliaram aos franceses, que não eram muito diferentes. Tá? Então o pior ficava com menos ruim. O governo geral de Mendes de Sá, percebe, o governo geral de Mendes de Sá contou com o apoio do jesuíta José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Falaremos disso de uma outra aula sobre a participação dos jesuítas no processo de colonização do Brasil, que convenceram os índios tamoios a abandonar a aliança com os franceses, tá? E aí Mendes de Sá conseguiu também reforços militares portugueses, liderados por Estácio de Sá, e dessa forma os portugueses conseguiram, então, somente em 1567, expulsar os franceses. Nesse mesmo momento, em 1612, passando um bom tempo posterior à expulsão, os franceses retornam, a chamada França Equinocial, em 1612. Os franceses fizeram a sua segunda tentativa de invadir e fundar uma colônia no Brasil, e desta vez escolheram a região do Maranhão. Liderados pelo general Daniel de la Voutus, os franceses invadiram e fundaram a França Equinocial para proteger a região conquistada. Construíram um forte chamado de Forte de São Luís. Aí você já ligou, né? Maranhão, São Luís, tem alguma coisa a ver com isso. As autoridades, então, portuguesas organizaram várias poderosas expedições militares para atacar e expulsar os franceses do Maranhão. A capitulação francesa ocorreu em novembro de 1615, quando eles foram expulsos da região. E aí cessou esse momento de invasões francesas. Mas esse período pré-colonial não é marcado simplesmente só
fez invasões, fez expedições guarda-costeiras. Você que está aí se preparando para o Enem, que vai ser logo, você que está estudando para provas de faculdades, vestibulares, você que está estudando para uma prova, período Brasil pré-colonial, economia, pau, lembra de pau? Pau, Brasil, tá? 1500 estabelecidas as primeiras feitorias, aí vem conceito. Esses conceitinhos tem que saber. Primeiro, o que são feitorias? Posto de armazenamento de madeira e carregamento de navios. Essas feitorias são feitas no litoral. Observe aí no mapa que nós temos a feitoria ao norte e a feitoria ao sul. Feitoria de Cabo Frio, feitoria do Rio de Janeiro, nós temos a feitoria de Todos os Santos. Tá? Então você observa que são locais que vai servir de quê? De armazenamento do pau-brasil. Instrumentos de controle parte da metrópole portuguesa, porque ela tem que exercer o controle na colônia para não perder espaço, né? Ela tem a chamada estanco. Não confunde estanco, tá, com escambo. Estanco é um monopólio estatal sobre a exploração do pau-brasil. É o direito que Portugal tinha de explorar o pau-brasil aqui no Brasil pré-colonial. E, posteriormente, era feito concessões a particulares na exploração em troca de um quinto na madeira. Aí começa a ocorrer um processo de enriquecimento de determinados grupos sociais nesse período. A exploração do pau-brasil era de caráter predatório, quer dizer o quê? Se for fazer linkar lá com o meio ambiente, a exploração do pau-brasil serviu para ocorrer um grande desmatamento ao que nós conhecemos de Mata Atlântica. Contribuiu para isso. Escambo, que é uma outra conceito que você tem que saber, escambo é a relação do índio com os portugueses. Quer dizer o quê? Que o índio cortava as árvores, carregava madeira até a feitoria, recebendo em troca do trabalho todo tipo de objetos. Alguns falam de bugigangas. Bem, seja bugiganga ou não seja, observa-se que esse momento da economia do pau-brasil, eu tenho uma economia principal em que Portugal não tem interesse em efetivar a colonização. Somente a partir de 1530, quando ocorre o declínio da economia no Oriente, o comércio no Oriente, é que Portugal vai se preocupar em efetivar a colonização. Mas isso é um assunto para uma próxima aula, isso é um assunto para o nosso próximo encontro. Contudo, fique por dentro da história. História é fácil. Se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, fique em paz, que tudo aconteça de bom para você. Bons estudos, logo estarei disponibilizando aí listas de exercícios e uma aula só de resolução de questões de exercício para vocês. Até mais, até a próxima aula. Beleza?